Olá, estudante. Meu nome é Paulo Ney. Eu sou professor do curso técnico de logística. Estou aqui para trazer para vocês os conteúdos da disciplina de Introdução à Logística e Administração da Produção. Nessa unidade, vamos falar um pouco sobre técnicas de localização, layout e arranjos de produção. Vamos tratar sobre a administração da produção, que é responsável por aplicar técnicas de gestão na produção de bens e serviços. E seu principal objetivo é desenvolver produtos e serviços a partir de matérias-primas disponíveis, buscando garantir a eficiência e eficácia do processo produtivo. Então vamos lá. Lembrando que eficiência e eficácia são conceitos que nós já vimos. O tema de administração da produção abrange uma ampla variedade de assuntos, que devem ser abordados de forma integrada para que sejam compreendidos em sua totalidade. A atividade relacionada à administração da produção ocorre constantemente em grande número e frequência, mesmo que nem sempre sejam percebidas como tal. Estamos tão imersos no dia a dia da produção que muitas vezes é preciso se afastar dessa rotina para enxergar e entender como essa atividade funciona, a fim de poder gerenciá-la de maneira mais efetiva. O processo produtivo é uma atividade que remonta às origens da humanidade, mas ganhou destaque especial com o surgimento das grandes fábricas durante a Revolução Industrial, lá no final do século XVIII. A administração da produção, em particular, busca alcançar resultados positivos na área produtiva, gerenciando recursos materiais e humanos, visando produzir bens e serviços que garantam a sobrevivência da organização. Muito bem. Produzir é a atividade primária de qualquer organização e consiste em transformar a matéria-prima em produtos e serviços através da agregação de valor. Para produzirmos algo, como sapatos, por exemplo, precisamos de pessoas operando as máquinas, matérias-primas como couro, cola, tinta, além de dinheiro para pagar os custos e despesas envolvidos, bem como os salários, máquinas e equipamentos. Por fim, precisamos levar os sapatos produzidos até as pessoas que os comprarão. Bom, e aqui está outra representação da cadeia de suprimentos, né? Mostrando para vocês desde o início, aqui ó, desde o início do fornecedor de matéria-prima, passando por fabricantes, a distribuição, chegando no varejo e o consumidor final. Essa cadeia ela é estimulada pelo consumidor. Quando o consumidor está disposto a comprar, ele estimula e gera emprego e renda para todos esses entes da cadeia de suprimentos. Quando ele não está interessado em comprar, o contrário acontece. Bom, alguns conceitos que nós precisamos entender. Competitividade. No mundo globalizado, nós precisamos ser competitivos de alguma forma. Senão, meu concorrente vende e eu deixo de vender. E o conceito de competitividade, ele normalmente está relacionado à inovação, boas práticas, produtos de destaque. Eu preciso de inovar, eu preciso ter boas práticas na gestão e eu preciso também oferecer produtos de destaque. Já diferencial competitivo são os atributos que tornam a empresa única, né? São atributos superiores ou atributos que fazem com que a organização ela seja superior em relação aos seus concorrentes. Então, eu preciso ser competitivo e preciso de algum diferencial competitivo. Até porque hoje, com esse mundo globalizado, o seu concorrente ele pode estar em qualquer lugar. Vamos lá. A competitividade empresarial pode ser entendida como sendo a capacidade que uma organização tem de manter disputando ou de se manter disputando um determinado mercado diante de sua concorrência. A condição da competitividade só pode ser alcançada quando o próprio negócio é capaz, além de conseguir vender e faturar, ser uma opção relevante em meio ao seu segmento. Portanto, é fundamental entender primeiramente o que realmente o seu público-alvo necessita e deseja, né? Ou seja, o cliente é sempre o ponto focal. A competitividade empresarial nada mais é do que uma consequência da forma como é conduzida a gestão da empresa
utilizando-se de inovação, boas práticas e produtos ou serviços de destaque, passo a passo, a organização certamente será reconhecida e figurará entre as preferidas do seu público-alvo. O diferencial competitivo pode ser definido como sendo uma espécie ou uma série de atributos que tornam a empresa única. A empresa fica diferente no sentido de ser superior aos seus principais concorrentes. Tratam-se de vantagens e benefícios exclusivos que a empresa proporciona para os seus clientes e que os seus principais concorrentes não conseguem oferecer. Bom, vamos entrar agora no conceito de localização de instalações produtivas. Um fator crucial que pode contribuir para o sucesso de uma organização é a sua localização. Mas essa não é uma tarefa fácil. Nem sempre é uma tarefa fácil. Decidir se devemos iniciar as atividades produtivas, ampliar a área atual para aumentar a produtividade ou mudar de local por motivos diversos pode apresentar importantes desafios aos gestores e essas decisões normalmente são de longo prazo e envolvem altos investimentos. A escolha da melhor localização para uma indústria ou prestadora de serviços requer uma análise cuidadosa da disponibilidade e da qualidade dos recursos necessários para apoiar essas atividades. Além disso, é preciso avaliar outros fatores, tais quais a proximidade dos suprimentos e de fontes de insumo, visando facilitar a obtenção da matéria-prima, a disponibilidade da mão de obra, quantidade e qualidade da água necessária, disponibilidade e tipo de energia, visando sempre minimizar o risco de apagão. Proximidade dos consumidores, proximidades e facilidades de transportes, infraestrutura do local e espaço físico para futuras ampliações, dentre outros. São 3 as principais características que tornam a decisão sobre localização merecedora de criterioso estudo e especial atenção. Trata-se de uma decisão de longo prazo, envolve elevado investimento, tem impacto direto nos custos da operação. A decisão de onde instalar ou a área produtiva é crucial, pois pode ter impacto significativo nos custos, com, por exemplo, o aumento dos gastos com transporte e a localização escolhida, se a localização escolhida, estiver muito distante dos mercados de clientes ou fontes de suprimento. Além da proximidade de fornecedores, é importante considerar a distância da instalação em relação aos seus clientes, especialmente se o custo do frete de entrega desses produtos acabados for mais elevado do que o frete das matérias-primas. A localização da empresa pode ser determinante para viabilizar ou até inviabilizar o negócio, dependendo das necessidades do mercado e da estrutura dos produtos oferecidos. Por exemplo, uma padaria que pretende atender a uma comunidade distante teria dificuldades devido aos altos custos de transporte e à perecibilidade dos seus produtos. Outro fator importante a ser considerado é a disponibilidade de recursos, como mão de obra qualificada e nível salarial da região. Essas informações podem influenciar as decisões futuras da empresa em relação à expansão e à contratação de funcionários, bem como na determinação do preço de venda dos seus produtos. Bom, arranjo físico, layout ou layout, são normalmente palavras que significam mais ou menos a mesma coisa. Para efeito de gestão de organizações, o termo arranjo físico, layout ou layout em inglês possui uma série de definições consagradas, todas análogas, semelhantes, complementares e alinhadas entre si. Gurgel 2003, em seu glossário de engenharia de produção, define arranjo físico como sendo a arte e a ciência de se converter os elementos complexos e interrelacionados da organização da manufatura e facilidades físicas em uma estrutura capaz de atingir os objetivos da empresa pela otimização entre a geração de custos e a geração de lucros. A inclusão da palavra arte na definição de arranjo físico é bastante relevante, pois apesar de existirem regras e orientações a seguir ao se definir um arranjo físico, a experiência e a visão muitas vezes são fundamentais para a criação desse arranjo físico adequado. O principal objetivo do arranjo deve ser promover o bem-estar dos usuários. Atualmente é comum que arquitetos, decoradores e paisagistas participem da elaboração desses arranjos físicos industriais com o intuito de tornar o ambiente de trabalho mais agradável.
Existem diversos motivos para que levem à necessidade de tomar decisões sobre esses arranjos. Podemos citar a expansão da capacidade produtiva, o custo operacional é elevado, a introdução de novos produtos e eu também posso citar a melhoria no ambiente de trabalho. Então esse layout de instalações produtivas ele pode passar por essas 4 principais necessidades, a escolha deles. Princípios básicos desses arranjos físicos. Um dos princípios básicos do arranjo físico é a segurança. Deve-se garantir a segurança dos funcionários e clientes, mantendo processos perigosos fora do alcance das pessoas não autorizadas e disponibilizando, saídas de incêndio sinalizadas e desimpedidas. Na economia de movimentos, para aumentar a produtividade, ou seja, aumentar a eficiência do processo produtivo, devemos minimizar as distâncias percorridas pelos recursos transformados, reduzindo o fluxo ao mínimo possível, e flexibilidade de longo prazo. O arranjo físico deve ser planejado com a possibilidade de mudanças, ou admitindo a possibilidade de mudanças no futuro, caso as necessidades da operação também mudem. E o princípio da progressividade. É importante definir um sentido a ser percorrido no arranjo físico, evitando retornos, caminhos aleatórios e até retrabalho. O uso de espaço também é um aspecto básico, deve-se fazer o uso adequado do espaço disponível para a operação, considerando sempre a possibilidade de ocupação vertical. Não só a ocupação horizontal, mas como a ocupação vertical, porque eu economizo o custo com o espaço físico. Bom, tipo de arranjos. Layout por processos é o primeiro que nós vamos estudar. Normalmente ele leva em consideração o uso de recursos e emprego geral, ou seja, recursos precisam ser capazes de produzir diversos tipos de produtos, instalações menos intensivas em capital, com menos automação, voltadas geralmente para a produção de um único produto, instalações mais intensivas em mão de obra, com trabalhadores qualificados que desempenham diferentes funções, e recursos com maior flexibilidade, capazes de adicionar ou eliminar itens facilmente em sua linha de produção. Essas são as principais características do layout por processos. Temos ainda taxas de processamento menores, devido à grande variedade de itens produzidos e à movimentação entre essas estações de trabalho, custos de manuseio de material mais elevados, uma vez que os produtos precisam ser movimentados entre diferentes processos, programação de recursos mais desafiadora, com maior dificuldade em balancear o uso de equipamentos e evitar filas de espera, e requisitos de espaço maiores devido às necessidades de armazenamento e estoque. Então, essas são as principais características dos arranjos de layout por processos, ou arranjo por processos ou layout por processos. Agora vamos falar um pouquinho sobre layout por produtos. Os recursos são especializados. O layout por produtos utiliza recursos especializados, projetados para produzir grandes quantidades em um único item. As instalações são intensivas em capital. Esse layout faz grande uso da automação, diferentemente do outro, que é projetado especificamente para aumentar a produção. E as taxas de processamento são mais rápidas, já que todos os recursos são organizados em sequência para uma produção eficiente. Ainda com layout por produtos, os custos de manuseio desse tipo de layout são menores, devido à organização dos centros de trabalho com grande proximidade entre si. Os custos de manuseio de material são significativamente menores. Além dos requisitos de espaço para armazenagem de estoque precisam ser menores também, os layouts por produtos têm taxas de processamento muito mais rápidas e, portanto, menor necessidade de armazenamento de estoque. E, finalmente, a flexibilidade em relação ao mercado é baixa. Com todas as instalações e recursos são especializados, esse layout é restrito à produção de um único tipo de produto, tornando difícil a adição ou remoção de produtos de uma linha já existente. Na sequência, vamos falar sobre o layout híbrido, que existe combinando atividades de uma mesma organização, utilizando tanto o fluxo contínuo do layout de produtos quanto o layout de processos para diferentes itens. Um exemplo são as empresas fabricantes de tintas decorativas que usam a mesma lata
para envasar produtos diferentes e diferenciam os produtos com etiquetas impressas. Finalmente, para terminar, o último tipo de arranjo, o layout fixo, envolve a fixação do local ou serviço, ou a mesma fabricação, com os funcionários e seu equipamento indo ao local para realizar o seu trabalho. Esse tipo de layout é adequado para a produção de itens de grande porte, como navios, nos quais seria difícil realizar a movimentação. Ficamos por aqui, até a próxima.